Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre as grandes linhas teóricas da filosofia, da sociologia e da história da educação. O objetivo dessa aula é entender linhas teóricas da filosofia, da sociologia e da história da educação, e o conteúdo da nossa ementa é a formação do pensamento pedagógico brasileiro. Bom, nós vamos ver aqui sobre as linhas teóricas da educação. Nós vamos estudar sobre os estudos, né, de Lucchesi e de Saviani, de 1994, de ambos os escritores, e esses estudos, eles nos permitem pensar a educação a partir de três eixos de vinculação com a sociedade. O primeiro eixo é: a educação é considerada responsável pelo direcionamento da sociedade, salvação da vida social. O segundo eixo: a educação é entendida como reprodutora da sociedade. E o terceiro eixo vai dizer que a educação não é a salvadora nem reprodutora da sociedade, mas compreendida como um meio para o entendimento e para a vida em sociedade. Para Lucchesi, 1994, os três eixos da compreensão dos sentidos da educação apresentados podem ser sintetizados, respectivamente, pelas seguintes tendências: educação como redenção da sociedade, educação como reprodução da sociedade e educação como um meio de transformação da sociedade. Já para Saviani, as linhas são bem parecidas, né? Em 1994, os três grupos de concepção indicados referem-se às teorias não críticas da educação, teorias críticos reprodutivas e teorias críticas. Então, vamos ver. Analisando esses três eixos, né, nesse primeiro eixo, a educação como redenção de Lucchesi, ou teorias não críticas da educação, de Saviani, apresenta-se uma concepção de sociedade como um conjunto de seres humanos que constitui um todo orgânico e harmonioso, em que os desvios apresentados por grupos ou indivíduos são posicionados à margem desse todo. Com isso, o que interessa é a manutenção e conservação da sociedade, buscando-se a integração de novos elementos, bem como daqueles que se encontram à sua margem. Lucchesi considera ainda que a perspectiva redentora está expressa nas pedagogias nominadas como liberais. Aí ele fala de pedagogia tradicional, pedagogia renovada, progressista e não diretiva, ou pedagogia nova, e pedagogia tecnicista. A denominação de teorias não críticas da educação apresentada por Saviani, em 1994, ele posiciona da seguinte forma: a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista. Pedagogia tradicional, a gente vai ver aqui que, para essa tendência, a pedagogia de cunho liberal tem como característica o acento no ensino de caráter humanístico, na cultura geral. A educação volta-se à realização do aluno como pessoa, a partir do seu próprio esforço. A relação entre professor e aluno é considerada de acordo com a escritora Aranha, de 1996, lá no livro, na página 158, ela diz que é magistrocêntrica, ou seja, o professor é o centro, é a propriedade, é a transmissão de conhecimentos. Na pedagogia renovada, progressivista e não diretiva, ou pedagogia nova, a tendência renovada, nova, considera-se a educação um processo interno. Portanto, o aluno é quem passa a ocupar o centro da relação professor-aluno. Há uma preocupação com as necessidades e interesses do estudante, de modo que a adaptação ao meio social ocorre a partir do seu reconhecimento como sujeito do conhecimento. Para Lucchesi, 1994, e Libani, 1985, a pedagogia renovada apresenta-se em duas versões, a progressista e a não diretiva. Na pedagogia renovada progressista, a intencionalidade é de que a escola busque retratar a vida, adequando as necessidades individuais dos alunos ao meio social, valorizando-se os processos mentais e as habilidades cognitivas. E é influenciada pelo pensamento de Maria Montessori, 1970 e 1982, e de outros autores, como Jean-Ovid Decroix, John Dewey e também Jean Piaget, e difundida no Brasil pelos pioneiros da educação nova, ganhando destaque de Anísio Teixeira.
A pedagogia renovada não diretiva volta-se para a autorrealização, desenvolvimento pessoal do aluno e relações interpessoais estabelecidas, preocupando-se mais com as questões de ordem psicológica do que com as sociais ou pedagógicas. Para tanto, não há ênfase nos conteúdos. O seu principal representante é o psicólogo norte-americano Carl Rogers, e seu principal representante é o psicólogo norte-americano, né, Carl Rogers, como já foi dito. Na pedagogia tecnicista, nessa tendência, a educação está subordinada à sociedade, voltando-se prioritariamente, segundo Lucchesi, a preparação dos recursos humanos entende-se como mão de obra para ocupar os postos de trabalho nas indústrias. A ênfase dessa pedagogia está na tecnologia, sendo a educação compreendida como um recurso tecnológico. Com relação ao segundo eixo de análise e vinculação entre educação e sociedade, trataremos da concepção de estudo como reprodução da sociedade. Quem disse isso é Lucchesi, tá? Ou teorias críticos reprodutivas, como diz Saviani. Para essa linha teórica, a sociedade é compreendida a partir das divisões de classes que apresentam diferentes interesses e, segundo Saviani, nessa perspectiva, a marginalidade ela é considerada inerente à estrutura social, sendo por ela produzida. O terceiro eixo, ele é construído pela linha que compreende a educação como um meio de transformação da sociedade, segundo Lucchesi, né, 1994, ou Teoria Crítica de Saviani, também de 1994. No que diz respeito à concepção de sociedade, de acordo com Saviani, 1994, há um consenso entre a teoria crítica e as teorias crítico-reprodutivistas. Isso é, para ambas, a sociedade é tomada a partir das divisões de classe, e essas possuem interesses divergentes. Na pedagogia libertadora, inspirada em Paulo Freire, a pedagogia libertadora ela busca a transformação das relações entre os sujeitos e a natureza e a realidade social, questionando-as. Nessa perspectiva, professor e aluno são considerados sujeitos do conhecimento. Portanto, entende-se como de suma importância o diálogo, já que os conteúdos escolares devem estar relacionados às histórias de vida e vivências dos alunos. A pedagogia libertária, essa tendência, ela apresenta um foco à autogestão pedagógica, buscando contrapor-se às práticas burocráticas do Estado que funcionam como suas ferramentas de controle e ação. Assim como na pedagogia libertadora, há nessa perspectiva a valorização do grupo, das experiências de vida, o que implica numa ação educacional que não se faz impositivista, autoritária. Na pedagogia crítico-social dos conteúdos, diretamente do que foi abordado acerca dos conteúdos de ensino nas pedagogias anteriores, percebemos na pedagogia crítico-social dos conteúdos que a abordagem dos conteúdos escolares ela é considerada tarefa essencial da escola. No entanto, cabe considerar-se que essa transmissão não se dá de maneira desvinculada à realidade do sujeito, já que os conteúdos estão implicados com as realidades de vida social dos alunos. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Até mais. Tchau, tchau.